Começando mais um Xablau! Quem tá falando aqui é o Yuri Danca. Thay Chagas. É isso aí, aqui a gente fala um pouco sobre tudo. E sobre nada. É isso aí, hoje a gente tem um convidado maravilhoso, especial. Sim. Especial. Ele é preparador físico. Tô lascada. Tem pós-graduação em nutrição. Tô lascada de novo. Cara, esse convidado que você vai saber agora qual é, mal sabe ele que a gente chama pra fazer uma consulta grátis, né? Não é pra Sim, entrevista, né? sim. A gente precisa economizar, não, porque vamos chamar ele pra uma entrevista. A gente fala com um amigo meu, perguntou, aí a gente faz a consulta grátis. Brincadeira. Tô falando de Márcio Atala! Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Vamos embora, vamos bater papo, vamos falar sobre atividade física, alimentação, sono, estresse, o que vocês quiserem. Ô, Márcio, ali a gente tava puxando sua capivara na internet, né? É longo. Mas até Sim. dá medo da gente puxar e falar alguma coisa errada. Eu te anunciei como preparador físico, né? Mas hoje você faz diversas coisas. Conta rapidamente pra gente o que você faz hoje. Tá. Tenho uma clínica Bem-Estar, em Alto de Pinheiros. Tenho o meu trabalho de mídia, então eu sou há muitos anos, mais de década, colunista da Rádio CBN, semanal, diário. No sábado tem um programa de entrevista que eu comando sobre saúde. Sou colunista do Globo e consultor de saúde e qualidade de vida do Fantástico. Fora isso, em 2016 eu fiz uma intervenção em Jaguariúna, né, de uma cidade de São Paulo, de mudar o estilo de vida inteiro da cidade. E a partir daí eu presto consultoria para empresas para mudar grandes populações. Então tem 4 anos que eu presto serviço para algumas empresas tentando mudar o estilo de vida dessas pessoas. Faço bastante palestra e é isso. E tento equilibrar tudo isso junto e manter um estilo de vida que eu prego. Porque o cara fala, depois ele fala, não tenho tempo pra nada, não vou na exato. academia, não faço exercício, não pratico esporte. Eu ia perguntar como ele começou com tudo isso, mas já é tanto tempo que perde até a graça a pergunta. Mas me gerou uma super curiosidade, que é, como que é mudar o estilo de vida de uma cidade? Assim, você sabe que minha história enfim, eu trabalhei com atleta logo depois que eu me formei e tal. E depois das Olimpíadas de Sydney, uma das coisas que mais me chamava a atenção, em 2000, eu viajava com a dupla de vôlei de praia pelo mundo inteiro. E eu via que e a gente vai todo ano, né? E aí, ano a ano que a gente voltava na cidade, eu gosto muito de reparar nas pessoas, nos hábitos. Comecei a ver que a população estava ganhando peso em vários lugares. Comecei a acessar informações, esses dados. E eu falei, pô, é por aí que eu vou, né? Então, ali eu tomo uma decisão de abandonar o esporte, a preparação física, para focar em qualidade de vida, em entender como os nossos hábitos diários podiam influenciar. E tudo que eu via e estudava e acompanhava de número das cidades, dos países, todo mundo olha para o número final, né? Tem mais doença crônica, tem mais obesidade, mas o que está te levando a isso? E quando você vê, são os hábitos diários. Então, eu sempre tive a vontade de mudar uma grande população, uma cidade, mas você não começa pela grande cidade. Então, eu fui fazendo projetos, fui vendendo projetos, onde você vai mudando individualmente e mostrando que dá resultado. Até que em 2016 eu consegui um grande patrocinador que me deu essa condição. E é um desafio muito louco, porque imagina, você chega numa cidade, óbvio, e como era um trabalho científico, eu não podia ter acesso aos dados, né, do tipo, qual era o estágio inicial, qual a região que estava pior ou melhor. É um estudo científico, a gente quer saber o seguinte, se eu fizer um programa desse, de aconselhamento de mudança de estilo de hábito e promoção de saúde, será que isso vai ter resultado em um ano? Aí você chega na cidade, você vê uma pessoa, sei lá, se alimentando muito mal. Ou você vê uma pessoa subindo um andar de elevador, você começa a pirar, porque você fala, não está dando resultado. Mas aí você tem que entender que é a cidade inteira, mas vários momentos você chega na cidade, e eu passava 3 a 4 dias por semana lá, você fica desesperado, você fala, não está dando resultado, não está dando resultado. Mas aí você vai começando a ver uma movimentação diferente, ouvindo as pessoas. E aí, quando saiu o resultado, que a gente tinha mudado mais de 40% da população, e intervenção populacional, quando você mexe, 5% já é muito.
Então eu falei, pô, foi bacana. E aí, a partir daí, eu modulei para a empresa, né? Mas é um desafio, é uma loucura. Você sabe o número da população de Quase Jaguariúna? 60 mil pessoas. 60 mil pessoas? É aquilo lá de Campinas. E me diz uma coisa, você fez o quê? Um mutirão de comunicação? Pessoal, não vamos comer mais coxinha no bar do Tião. Cara, são muitas coisas, entendeu? Primeiro, você tem que entender que você tem que fazer uma coisa que é viável, que seja continuado quando você sair de lá. Senão você não está prestando serviço. Então, não dá para você sair contratando muita gente. Então, a primeira ideia é, como que eu vou operar nessa cidade sem aumentar gasto? Aí eu chamei o prefeito, perguntei se ele topava, falei, eu preciso falar com o secretário de Educação, de Saúde e de Esportes. Aí, o que eu fiz? Primeira parte foi, lógico, a comunicação na cidade que ia ter foi muito importante. Então, eu pedi uma série de outdoors, uma comunicação visual, para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo, e chamei uma grande caminhada inicial, que foi, assim, praticamente 20% a 25% da população andando. Tinham 10, 12 mil pessoas caminhando. Então, só de 12 mil pessoas caminhar pela cidade, os caras falam, pô, está acontecendo alguma coisa aqui. Então, a primeira coisa é comunicar para as pessoas que está acontecendo alguma coisa. E a parte mais importante, paralelo a isso, era capacitar todos os enfermeiros das unidades básicas de saúde, todos os médicos, enfim, os agentes de saúde comunitários que visitam as casas das pessoas para tocar nesse assunto. Ir em todas as escolas públicas e particulares, a vantagem de ser uma cidade pequena, que eram 15 escolas, então a gente conseguia ir lá e fazer um programa para as crianças e tal. E a cada 15 dias você tinha um grande evento. Então era oficina de nutrição num parque, era o piquenique do Atala num parque. Então você mobilizava e levava 3, 5 mil pessoas a cada 15 dias numa intervenção onde você vai educar. Um programa desse ele é baseado em 3 pilares, pelo menos os meus, né? Educação, então informação, a gente passava bastante informação. Segunda coisa é mudança de meio ambiente, quer dizer, como que a gente pode alterar algumas coisas no meio ambiente para que as pessoas possam fazer melhores escolhas inconscientemente. Então a gente fechava ali no centro alguns quarteirões para obrigar as pessoas a andarem um pouco mais, conectava as UBSs aos parques com bicicleta de graça, e a gente foi conseguindo apoio das empresas que estavam na cidade. Cada uma ia bancando alguma coisinha e a gente foi fazendo isso. E o terceiro pilar importante é a premiação. Então a gente fez diversas competições. Então tinha uma competição entre as 12 unidades básicas de saúde. As que tinham melhor desempenho a gente premiava. Aqueles doentes crônicos que controlavam diabetes e hipertensão a gente premiava. A gente dava 3 meses de academia de graça. Então a gente tinha um orçamento limitado, mas um orçamento bom, que a operadora de saúde deu, foi a AMIL. E a gente conseguiu fazer isso em 9 meses. Mas é uma loucura, porque obviamente você tem resistência às vezes de algum... Todo mundo politiza tudo. Era um ano véspera de eleição, então você imagina que a oposição às vezes passava com carro de som nas comunidades falando que o evento tinha sido cancelado para não ter ninguém, ou falava que era em outro lugar que não era. Então você tem as dificuldades normais, mas assim, foi muito gostoso, assim, é um período que eu tenho muita saudade. Você citou que o que pode implicar no resultado final são os hábitos diários. Sim. Quais são os principais hábitos diários que a gente deve ter para evitar algum problema futuro? As coisas mudam muito, viu? Em 2018, eu fiz uma viagem por vários países do mundo e tem um documentário que chama Vida em Movimento. Então eu começo em Harvard, conversando com o chefe de saúde pública, enfim, depois vou para a Ásia, vou para a Europa, faço ali 5 ou 6 países para entender o que de política pública funciona para mudar. Mas esse médico, ele fala o seguinte, 80% das doenças que acometem a população poderiam ser evitadas se a gente mexesse em 4 hábitos, tá? 1/5 ele diz que a gente não discute, que é fumar. Então, exclui cigarro. Ele excluiu o cigarro? Não, cigarro não tem negociação. Não, tá, tipo, eu ia falar, nossa, tá liberado. Não, cigarro. Okay. Mas você pega outros 4 hábitos. Atividade física. Se as pessoas fizessem 30 minutos de uma atividade moderada 5 vezes por semana. Se comessem menos, a gente não vai nem discutir a qualidade, mas se comessem menos, porque a gente come muito mais calorias do que a gente precisa.
Se a gente dormisse um pouco mais, cerca de 7 horas por noite, e se a gente gerenciasse um pouquinho melhor nosso estresse, a gente evitaria 80% das doenças. E aí, eu falo para você, a informação nunca teve tão disponível. Se você abrir, na minha geração, como que eu ia conseguir uma informação? Vai estudar, vai numa biblioteca. Abre a Barça. Exatamente. Era muito difícil, né? Quando que chega um estudo de outro... Quando que você vai ter acesso? Eu lembro que na faculdade a gente tinha que assinar ali e a gente tinha acesso às revistas muito tempo depois que elas saíam. Hoje a informação está mega, ultra disponível. Ou seja, a informação não é suficiente para mudar um hábito. Se fosse... 1989, o Brasil tinha 13% da população acima do peso. Hoje tem quase 70%. E com muito mais informação. Mas muito mais informação. Se você chegasse na sua casa na década de 80 e 90 e falasse assim, mãe, você comprou a chia ou o amaranto, ela vai falar, esse cara está falando outra língua. Né? Você falasse algumas coisas de atividade física que hoje, senso comum, ou alimentação, ou sono, a gente não tinha esse tipo de informação. Ninguém andava 10 mil passos na década de 80 porque achava que era saudável. Então a gente chega no ponto que é o seguinte: o que molda o seu hábito? O nosso meio ambiente. E o nosso meio ambiente hoje, eu costumo brincar que ela é uma tempestade perfeita para o que o nosso corpo foi programado. Então o nosso corpo ele foi programado para fazer movimento. Mas nunca foi feito um movimento por prazer. Né? Era automático, era inconsciente eu acordar, lutar, caçar, me locomover grandes distâncias, porque senão eu morria. Né? Então eu era induzido pelo meio ambiente a fazer muito movimento. Na década de 80, as pessoas davam 10 mil passos, por quê? Não tinha celular, não tinha computador, para acender uma luz você tinha que andar, para trocar o canal da televisão você tinha que levantar. Então as pessoas, pelo meio ambiente, eram induzidas ao movimento. Só que a gente foi tão eficiente em dar conforto que hoje a média de passos do brasileiro é de 2.400 passos. Quer dizer, muito abaixo daquilo que a gente precisa para o corpo funcionar bem. Porque o nosso corpo ele foi desenvolvido em centenas de milhares de anos. Então, se você for num pediatra até o geriatra, passando por qualquer especialidade médica, ele vai falar para você fazer exercício. Aí você fala, não, eu vou no médico do sono. Ele vai falar, faz exercício. Né? Porque geneticamente meu corpo funciona melhor com o movimento. Só que o meio ambiente não dá mais isso. Aí quando você pensa na comida, a comida era farta, até a década de 80, vamos combinar, não era. Não era. Ela começa a ficar muito disponível a partir da década de 90. Então as pessoas comem muito mais do que a fome. É gula. Não é. O nosso cérebro, ele foi programado para comer mais do que a fome. Porque você nunca sabia quando era a próxima refeição. Você não vai mudar a sua genética em 20 anos, só pela informação. Então, quais são os quatro produtos mais vendidos na maior rede de farmácia do Brasil? Paçoquita Diet, chocolate Diet, Mentos e chicletes Volta. Por quê? Porque o cara entrou lá para comprar isso? Duvido que alguém entrou numa farmácia para comprar um desses 4 produtos. E são os mais vendidos. Então, o meio ambiente ele vai te oferecendo. Só para você ter ideia, 15 dias atrás, estava fazendo uma palestra na Praia do Forte. Um resort enorme. Aí, o que acontece? 8 horas da manhã, todo mundo tomando café da manhã, 8h30. Eu já tinha feito minha atividade física, cheguei lá, galera comendo, porra. Vamos combinar. O café da manhã é maravilhoso, todo mundo comendo e tal. Aí eles vão para a plenária. Minha palestra era só 10h30 da manhã, tinha 2 horinhas ali e tal, relaxei, fiz lá minhas coisas. Cheguei 10h15 na plenária. Era a hora do coffee break. Coffee break, lindo, maravilhoso, espetacular. Eu olhei e falei, caraca, quanta coisa gostosa. Aí a moça falou assim para mim, Márcio, a gente separou um camarim aqui para você. Tá bom. Eu entro lá, só coisa gostosa, cara. Eu falei, e eu zero de fome, porque eu tinha tomado café da manhã 8h30. Mas assim, eu tive que tomar uma atitude consciente para não comer. Porque comeria fácil.
E aí comecei, falei, deixa eu olhar esse pessoal no coffee Nunca se nega comida, né, Márcio? Tá lá, né? Aí comecei a olhar, vi que a galera tava comendo pra caramba, assim, no coffee break. Aí quando eu comecei a palestra, eu perguntei aqui, quem que tomou café da manhã? A galera levantou a mão. Falei, beleza, todo mundo fica aí com a mão levantada. De quem tomou café da manhã, quem comeu no coffee break? 95% das pessoas, 95% das pessoas mantiveram a mão. Aí eu falei, beleza, e vocês que comeram no coffee break? Quem tava com fome? Cara, todo mundo abaixou a mão. Ninguém tava com fome. Mas, cara, é um pãozinho de queijo quentinho, entendeu? É um negocinho ali com chocolate gostoso, e aí come. Então você tem uma oferta muito grande. Em relação ao sono, nos últimos 20 anos o brasileiro dorme 1h40 menos. Todo mundo hoje fala da importância do sono. Você tem que desconectar meia hora, 1 hora antes de tela. Quem desconecta? Ninguém. 92% das pessoas, antes de pisar no chão, já pegaram o celular e consumiram uma informação. Fácil. Tá? Todo dia. Então, por mais que você tenha informação, você não consegue, né? Então, bom, vamos lá. Então, o sono, depois eu posso entrar aqui no sono para a gente falar mais especificamente, mas também o nosso meio ambiente, ele não te convida para o sono. Porque um dos sistemas que regula nosso sono é o ciclo circadiano. Ausência de luz, presença de luz, sono, vigília. Só que a gente leva a luz para a cama, cara. Você põe a luz na cama, hoje você tem luminosidade o tempo inteiro e você excita seu cérebro com informação até a hora que você quiser. Se antigamente, 9, 9h30, você não tinha nada para fazer e você ia dormir, hoje, você vara à noite, você tem coisa para fazer. O entretenimento, a informação, né? Então, o sono fica prejudicado porque você não cria um meio ambiente propício para você dormir. Em relação ao estresse e às emoções, quando eu era garoto, falaram assim, olha, a gente vai inventar um monte de coisa aí, computador, vai facilitar a vida, vai todo mundo ter um monte de tempo livre. Mentira. Você fica o tempo inteiro conectado. Então, uma pessoa até a década de 80, que tinha 80 anos, ela recebeu ao longo da vida menos informação do que uma criança hoje de 10 anos de idade. A informação ela é abundante o tempo inteiro e muito disponível. Uma criança de 2 anos de idade está aqui rodando isso para cima. Entendeu? E aí, quantidade de informação é muito maior do que a capacidade que o meu cérebro tem de reter. Então, às vezes, você está pensando em alguma coisa com o celular aqui, aí você mudou, você já não lembra o que você estava pensando, você esqueceu imediatamente. Você começa a ler uma notícia ali num portal, mas são 40 manchetes, você não lembra o que você leu ali no começo. Então, o que começa a acontecer? A pessoa vai ficando ansiosa, Tem a questão das telas e mídias sociais que vão criando expectativas, enfim, isso pode ser um outro assunto aí. Mas, enfim, o nosso meio ambiente, ele gera um ambiente muito difícil de eu dar para o meu corpo aquilo que ele precisa. Por isso que, apesar de tanta gente tentar e tudo, tirando algumas exceções, eu posso falar depois de Singapura, Holanda, alguns países que conseguiram, Coreia, todo mundo fracassa. Estados Unidos com 80% da população acima do peso. O OMS estipula que em 2035, 50% da população mundial vai ser obesa, não é acima do peso, é obesa, né? Então por que com tanta informação, tanta gente boa, a gente não muda? Porque se você não mudar o seu meio ambiente, provavelmente você vai ter que ser uma pessoa muito esforçada. Então eu digo que o grande desafio dessa geração é o seguinte, é a primeira geração na história da humanidade que vai ter que criar hábitos para dar para o corpo aquilo que ele foi programado. Meu corpo não foi... A gente não é programado para recusar a comida. Vamos ter que recusar. Meu corpo... Você já foi num zoológico? Todo mundo já foi. Você já viu um elefante fazer Cooper? Um leão fazer uma aula de crossfit? Eu nunca vi. Né? Então aí resolveram fazer um estudo. Quem que vive mais? O elefante da savana africana ou o elefante do zoológico que tem veterinário, comida, tudo ali? Não precisa nem se preocupar com o acasalamento porque ele está lá em casal. Da savana, tendo que ir atrás do alimento, podendo ser caçado, vive o dobro. Então, a gente tem que começar a pensar qual meio ambiente a gente está inserido e o desafio da nossa geração é como eu vou controlar o meu meio ambiente para que eu consiga dar para o meu corpo aquilo que ele precisa.
Então o comodismo, ele molda o sedentarismo. Total. O seu cérebro é a máquina mais eficiente do mundo em poupar energia. Por quê? O cérebro, ele pesa 2, 3% do seu peso, mas ele gasta 20% das calorias. Então, durante toda a evolução da espécie, você tinha que poupar energia, inclusive seu cérebro. Então, como que o seu cérebro faz para poupar energia? Ele automatiza as coisas. Ele não gosta de pensar, ele não gosta de decidir. Então, você sempre faz o mesmo caminho, você sempre tem a mesma ordem para se trocar. É tudo automatizado. Então, 80% de tudo que você faz no dia é automatizado. Tudo que é automatizado, o seu corpo quer conforto e não gastar caloria. Vou dar 3 exemplos para você. Quando você chega num shopping, você vai estacionar um carro. É natural que você procure a vaga mais distante. Né? Não é a menos que seja uma decisão muito consciente, fala, vou parar lá atrás e vou andando. Ninguém. Né? Todo mundo é meio otimista, tenta aquela vaga próxima. Segunda coisa, você desceu do carro. Qual a primeira decisão que o seu cérebro toma? A entrada mais próxima. Se você desceu e viu uma entrada a 10 metros e uma a 100, é natural, você vai nessa, sem pensar. E a prova definitiva que a gente não gosta de gastar energia, quando você vai subir uma escada rolante, ela está quebrada. Qual é a reação imediata? De frustração. Desgraçado, quem foi que não arrumou? É isso. Aconteceu comigo hoje no metrô. Jura? E assim, não é a reação imediata você falar, cara, que legal, vou subir aqui, vou gastar 8 calorias. Vou ter a oportunidade de escalar a montanha das escadas rolantes. Outro dia eu estava ouvindo a rádio de manhã, a mulher ligou lá para reclamar que absurdo. Só tem uma escada rolante funcionando no metrô. Eu falei, pô, devia deixar sempre assim. E aí obriga as pessoas a andarem. Eu confesso que eu olhei do outro lado, pra ver se ela tava subindo ou descendo. Mas ela tava descendo, eu tive que subir mesmo, andando. Mas esse é o ser humano, cara. E se a gente não entender que a gente tem que adaptar o nosso meio ambiente, é muito difícil realmente você se manter ali nos padrões. Ainda mais num país muito pobre, que é com tudo que a gente sabe. E quais são os passos principais para a gente sair de um sedentarismo? Porque o meio ambiente são as pessoas também que estão ao seu redor. São, exatamente. Pô, Posso dar 2 exemplos. Eu tenho um grupo de amigos que a gente sai para jantar toda sexta e sábado há 30 anos. E aí, em 2014, um deles, bem conhecido, é o Emílio, do Pânico. Eu fiz um desafio e tal, ele precisava mudar estilo de vida, estava muito acima do peso, ele começou a subir escada. E aí ele ia perdendo peso. E aí ele, depois de 3 meses começou a correr, e depois de 6 meses ele estava ótimo, fazendo academia, não sei o quê. E o pessoal no jantar, ai, Emílio, você tá tão magro, você tá feio, vai fazer mal, você vai infartar. Porque ele estava mostrando para todo mundo ali que dá. E aí ele já não bebia no jantar. Não, vê uma água com limão, mas não vai beber. Né? Então, assim, o meio ambiente tenta resgatar. Porque aquilo, eu fui uma vez, estava no GNT, eu tinha um programa no GNT e tinha o almoço com fraternização. E aí, quando eu sentei, o Diogo Mainardi olhou para mim e falou assim, putz, você aqui já não chega a ter que assistir o seu programa, aquele é um tapa na cara, porque tudo que eu tenho que fazer e não faço. Então, assim, o meio ambiente também tem a ver com as pessoas que a gente anda, né? Não sou a favor, nunca fui desse radicalismo, né? Tem que fazer, não pode comer, acho que você pode comer de tudo. Você tem que olhar a alimentação do dia inteiro, não vai ser o chocolate que eu comi depois do almoço que vai me fazer mal, se todo o resto da alimentação é legal, se eu consigo fazer ali algumas coisas. Mas, sem dúvida nenhuma, as pessoas que estão ao seu redor, elas podem ajudar ou atrapalhar. E quantas pessoas podem atrapalhar também ao contrário? Porque tem as pessoas que falam, você está emagrecendo muito, pra que ir pra academia de novo? Pra quê? E as pessoas que insistem pra você ir, porque é difícil esse processo de sair do sedentarismo. Então, o processo de sair do sedentarismo ele é muito difícil. Eu entrevistei uma neurocientista, que chama Wendy Suzuki, ela é chefe do departamento de neurociência da Universidade de Nova York. E eu fiz essa pergunta para ela. Eu falei, baseado no cérebro, eu queria que você me desse uma dica de como eu faço para tirar uma pessoa do sedentarismo, para criar um hábito. Ela falou, então faz o seguinte, não se preocupa
com a intensidade do exercício, se vai queimar muita caloria, se vai deixar a pessoa mais forte. Não se preocupa. Não se preocupa se vai durar meia hora ou 1 minuto. Não se preocupa. Pede para nos próximos 90 dias, essa pessoa escolher uma atividade física que ela consiga repetir pelo menos 70 vezes. Porque você tem que criar o hábito. Se você não repete, você não cria o hábito. O que é o hábito? Você tem ali uma região no cérebro que chama hipocampo. Então, para você fazer com que crie uma nova conexão e você não tenha que decidir se você vai fazer ou não, você precisa de pelo menos em 90 dias, 70 dias repetir essa tarefa. Então, quando eu falo para alguém sair do sedentarismo, eu falo, cara, você tem certeza que você vai se matricular numa academia? Tudo bem, não tem problema nenhum, mas você vai conseguir dar essa regularidade? Às vezes é melhor você começar igual o Emílio, subindo 5, 6 andares de escada por dia. Porque ele faz todo dia. E aí ele vai melhorando. E aí ele chegava no jantar e falava, já estou subindo 16 andares na metade do tempo que eu subia. E aí ele vai animando e uma coisa vai levando a outra. Então, a criação do hábito, ela passa pela repetição. Se você tem que ter repetição nesses 90 dias, tem que ser fácil. Então, a dica que eu dou é procure alguma coisa que você goste e que seja fácil de repetir. Por quê? Nosso cérebro tem um sistema que chama sistema límbico. Tudo que é uma experiência não prazerosa, meu cérebro sabota e não quer repetir. Tudo que é prazeroso, eu quero repetir. Então, se todo dia, depois do almoço, eu venho aqui e falo, vamos tomar um cafezinho, comer um chocolate, pô, gostoso pra caramba. Se daqui 2 semanas eu não vier, você me liga, você fala, onde você tá, meu? Cadê meu chocolate? Você não precisa vir, mas o chocolate e o café você manda, né? Então, o que é prazeroso, a gente quer repetir. Então, a dica é, escolhe uma coisa muito simples e que minimamente você tenha prazer. Ah, não tenho prazer na atividade física. Pelo menos no ambiente, entendeu? No encontro das pessoas. Por isso que eu falo que o beach tênis é o sucesso que é. Porque é fácil pra caramba, qualquer pessoa joga. O ambiente é muito gostoso, contato pé na areia, sol, musiquinha, aquele ambiente meio havaiano. E você encontra as pessoas. Você se comunica. O ser humano só sobreviveu porque teve a capacidade de se agrupar. Então você tem que encontrar essas estratégias. Eu costumo fazer uma analogia que criar o hábito, quem é aqui de São Paulo vai entender o que eu estou falando. No Parque do Ibirapuera tem uma pista de Cooper, ali na 4º Centenário. Todo mundo chega e vai pela pista. Ninguém vai no meio da árvore, né? O hábito é assim. Você sempre vai pelo mesmo lugar. Criar um novo hábito é igual você pegar um machado e ir abrindo no meio da mata uma nova trilha. É trabalhoso, não é tão prazeroso, entendeu? Mas depois que abriu, você vai. Então a minha dica para quem quer sair do sedentarismo, para quem quer mudar a alimentação, começa com uma coisa muito fácil que você consiga repetir. E aí você vai evoluindo aos poucos. Esse, para mim, é o caminho mais eficiente. Quantos dias para criar um hábito? Eu arredondei para 70, ela fala em 67. 67 dias. Em 90. E em 3 meses você tem que repetir pelo menos 67 vezes. Então, em 3 meses, você tem que repetir 67 vezes. Em uma semana, 5 vezes. Agora, não me diga que eu li um livro que falava que 21 dias era suficiente e esse livro me sabotou. Ó, eu vou te falar uma coisa. Quando eu faço minhas intervenções, eu falo o seguinte: 3 é o tempo mínimo. A média da população é 6. E algumas pessoas vão demorar 9. Então, quando eu faço um programa, eu falo assim, 9 meses. Pô, mas 9 porque vai todo mundo. Muita gente vai criar em 3, 4 meses. 21, nem a pau, Juvenal. Boa, excelente. Ó, quantos passos eu preciso dar para não ser uma pessoa sedentária? 7.500. 7.500. O que acontece? 1964, puta, eu lembro do Ronaldo falando, pô, você é o rei das historinhas, das estatísticas. Eu gosto, né? De 1964 teve a Olimpíada em Tóquio. E aí eles queriam motivar a população a fazer atividade física. Então eles criaram um objetivo para a população de 10 mil passos baseado em nada. E durante muito tempo ficou a questão dos 10 mil passos. Inclusive a OMS durante muito tempo adotou os 10 mil passos. Ano passado, muitos estudos mostraram que 7.500 a 10 mil passos, você não tem uma diferença grande em relação a benefícios de saúde.
Então, quando a gente fala de controle da glicemia, alguns tipos de câncer, depressão, hipertensão. Então, 7.500 passos você já consegue colher esses benefícios. Porém, a diferença de 10.000 para 7.500 está muito no controle do peso, porque você está gastando ali pelo menos umas 200, 250 calorias a mais. Mas para ser saudável, pensando em saúde, 7.500. 7.500 passos. Eu vi em uma entrevista você falando que se você não consegue fazer o exercício direto, então, por exemplo, eu não consigo andar 7.500 passos de uma vez só, eu posso fracionar? Tem, melhor dos mundos, fraciona. Eu falo que a atividade física, ela é acumulativa, né? Do momento que você acordou, a hora que você vai dormir. Tem uma passagem engraçada no Medida Certa. Então, você vem fazendo várias coisas, né? Começou com o Zeca e Renata, depois passou pelo Ronaldo, depois Preta, poxa, enfim. E eu queria muito fazer a questão da cidade. E o diretor-geral de jornalismo na época, o Ali Câmara, falou, não, cidade não dá, muito trabalho, não sei o quê, serve um condomínio? Eu falei, serve. Ele falou, então tenta fazer um condomínio. Aí cheguei no condomínio e eu apresentei para eles um cardápio. Tá? De 4 opções. Opção número 1, tinha uma academia no condomínio. As pessoas tinham que fazer 30 minutos de atividade física todo dia, pelo menos 5 vezes na semana, recomendação da OMS. Mas no cardápio tinha opção 2, que era acumular 10.000 passos. Então quem conseguisse ir até o metrô a pé, voltar, tentar ao longo do dia 10.000 passos. A terceira alternativa do cardápio era um prédio. Suba 12 andares de escadas, pelo menos ao longo do dia, e pode fatiar isso em quantas vezes você quiser. E a quarta era quebrar tempo sedentário. Então eu propunha que aquelas pessoas que trabalhavam muito tempo sentado, a cada hora tinham que ficar 6 minutos em pé. Não precisava nem acumular muito passo, mas 6 minutos em pé. Ou a cada 2 horas fazer algum tipo de movimento um pouco mais importante. E aí as pessoas se dividiram em grupos. E o diretor do Fantástico me liga e fala assim, cara, isso vai ser um grande fracasso. Porque só 20% das pessoas escolherem ir para a academia. Eu não vou fazer em tempo real porque não vai dar resultado e eu vou ter que tirar do ar. Então, eu vou esperar a primeira medição na metade do programa. Se der certo, aí a gente mostra 2 semanas a cada uma para chegar em tempo real no final. Na 6ª semana a gente foi fazer a medição. Aí ele me liga e fala assim, vai, conta, qual o milagre das escadas? Regularidade, porque o cara mora lá e faz. Tinha gente que já tinha perdido 5, 6 quilos só subindo escadas. E o que me chamou a atenção? Uma moça que trabalhava, uma senhora de 65 anos, que trabalhava numa editora. E ela escolheu a quebra do tempo sedentário. Então, a cada 2 horas, ela descia 3, 4 andares de elevador e subia de escada. Ela fazia uma pausa de 5 minutos no trabalho dela. E ela fazia 2 a 3 vezes de manhã, 2 a 3 vezes à tarde. Aí ela começou a se animar, depois da 6ª semana, ela começou a subir a escada, num prédio. Aí ela falou, mas no fim de semana eu vou começar, eu não estou no escritório, eu vou começar a andar. Uma senhora de 65 anos que começou dividindo ali, perdeu 10 quilos em 13 semanas. Então, assim, é a regularidade, o que é fácil, o que dá para incorporar. O que me chama a atenção hoje, vendo aquela intervenção, que eu não pensei na época? O que você falou aqui, que é como o meio ambiente, como as outras pessoas te influenciam. Então, todo mundo no prédio fazendo, você se sente animado. A gente adesivou os prédios, a gente fazia eventos no condomínio, nos fins de semana. Então, você quer participar do grupo, aí o meio ambiente te leva. Se eu sumir por algum período, você me encontra nas escadas aí, que eu vou ficar subindo e descendo escada o dia inteiro. Você vai ver. Mas você sabe, aqui nesse prédio onde a gente está gravando, algumas pessoas sobem a escada. Algumas. Eu conheço pelo menos 3 que fazem isso. Aqui. Eu não conheço nenhum, acho que meu ambiente ele é... Meu ambiente tá tóxico, meu ambiente né? é meio tóxico, todo mundo sobe de elevador. Você sabe que teve um estudo agora com 20.000 pessoas, 50.000 pessoas que foram acompanhadas durante 20 anos no Reino Unido. Pessoas que tinham problemas, fatores de risco genético para desenvolver problema cardíaco. O que eles viram depois do final ali? Que aqueles que subiam 5 andares só de escadas por dia
tiveram 20% menos chance de ter o problema cardíaco. Só 5 andares. Eu moro no 6º, acho que hoje eu vou subir de escada. Existe a importância de um descanso entre os dias de atividade física ou não? Posso fazer todos os dias? Se você treina, não tenha dúvida, né? Eu acho que o maior erro daquele que a gente chama de muito ativo, aquele cara que faz mais de 150, 180 minutos de atividade, que o atleta amador, é ele achar que quanto mais, melhor. Ah, mas eu quero treinar todo dia, né? Nem o atleta de performance treina todo dia. Eu costumo falar que o seguinte, sabe qual é a diferença do atleta profissional e do atleta amador? Que o atleta profissional ganha para descansar. Depois do treino ele vai dormir, ele tem a fisioterapia, ele está se recuperando. Enquanto o atleta amador está trabalhando. Entendeu? Então, assim, descansar é muito importante, né? Bom, a gente sabe que é ali que você vai ter muitos ganhos da atividade física, você vai encher seus estoques de energia, se recuperar parte muscular para um próximo treino de melhor qualidade. Separei diversas perguntas anônimas de diversas pessoas possíveis. Eu vou falar qual que são suas dúvidas, desde família a tudo. A primeira delas, né? Tô fazendo dieta, mas não emagreço. Já comecei a comer mais saudável, já tô fazendo dieta, mas não perco peso. Onde tá o problema? Tá, eu esqueci de falar uma coisa em relação ao hábito que a gente estava falando, né? Quando a gente faz uma mudança muito grande, nosso corpo gosta de padrão. Quando eu saio do padrão, o meu corpo é muito inteligente, ele tem 1000 mecanismos para me retornar ao padrão. Então, eles pegaram 20 mil pessoas e acompanharam durante 2 anos dietas. Você podia escolher qualquer uma das 6 principais dietas. Então, em 3 meses, mais de 60% das pessoas tinham um peso menor que o inicial. Mas depois de 1 ano, só 12%. E depois de 2 anos, só 5% estavam mais leves do que o inicial. Porque você volta para o padrão antigo, né? E aí eu queria pegar esse gancho da dieta para responder para você. Tem N fatores quando uma pessoa está fazendo essa dieta e não consegue perder mais peso. Primeiro delas, que essa dieta não está sendo bem feita, né? Então a pessoa se preocupa muito com o almoço, com o jantar e o café da manhã, mas não se preocupa tanto com aquela beliscadinha que ela dá, que é inofensiva e às vezes não é. Tem muita caloria. Então esse é um ponto. Segundo ponto, grande parte das vezes, quando você faz uma dieta, você tem um resultado muito rápido em 1, 2 semanas e depois não tem mais. Por que acontece? Você come 2.500 calorias. Você fala, vou fazer uma dieta. Fui para 1.500. Depois que você foi para 1.500, você não tem mais como baixar. E seu corpo já se acostumou. E imagina que você é presidente de uma empresa e parou de entrar dinheiro. Você tem que equilibrar o caixa. Você tem que cortar custo. O que o corpo faz? Tem que eliminar alguma coisa. Elimina gordura. Cara, 1 quilo de gordura gasta em média 5 calorias para se manter durante o dia. 1 quilo de músculo, 35. Então, você perde um pouco de gordura, mas você perde muita massa muscular. Quando você perde massa muscular, você reduz o seu metabolismo. Quando você sente fome, seu corpo fala, opa, estou em privação. Seu metabolismo fica mais lento, ele elimina mais massa muscular, ele degrada a massa muscular. Então, quando você vai fazer uma dieta, a primeira preocupação que você tem é, eu tenho o aporte mínimo de proteína para não perder massa muscular? Esse é um ponto. Depois, eu consigo dar algum estímulo físico para produzir massa muscular e com essa proteína garantir que meu metabolismo não está mais lento? Então, às vezes as pessoas começam a dieta, tem resultado em 1, 2 semanas e para. Para porque ela gasta muito pouca caloria. E aí só a dieta não segura. Então, se você não aliar as duas coisas, pode esquecer. Mais perguntas. Quero perder peso e manter do jeito baixo. Quero perder peso e manter do jeito baixo. É melhor fazer aeróbico ou musculação? Como que é? Eu quero manter o peso? Eu quero perder e manter ele lá embaixo, meu peso. É melhor fazer aeróbico ou musculação? Cara, o ideal é você combinar. Você tem que combinar. Justamente por isso da perda de massa muscular. Mas eu posso, por exemplo, com o conhecimento que eu tenho, fazer o aeróbico meu ser uma bicicleta.
Porque aí eu coloco carga, eu ganho massa muscular nas pernas. Então eu não estou perdendo massa muscular e estou fazendo aeróbico, entendeu? Mas o ideal é sempre combinar. Agora, com certeza, num primeiro momento, atividade aeróbica é muito mais eficiente para emagrecer. O problema depois vai ser, não num curto prazo, no médio prazo. Num longo prazo, deficiência de massa muscular pode te levar a vários problemas, inclusive de autonomia. Isso porque você falou que 1 quilo de gordura só consome 5 calorias. Para se manter ao longo do dia. Só que 1 quilo de músculo consome 35. Então é por isso que você tem que ter mais músculo. Então você tem que estar preocupado não só em perder o peso, mas você tem que estar preocupado em aumentar mudar a sua composição corporal, em aumentar músculo. E não é só por isso. A gente sabe que quando você contrai a musculatura, você produz uma série de substâncias, né? Não vamos entrar em parte técnica, miocinas e tal, que primeiro desinflama o seu corpo. Depois, como ela desinflama o seu corpo, a chance de você ter degradação de neurônio e problemas de ansiedade, depressão e demência diminui. Então, hoje a gente sabe que manter massa muscular mantém sua massa óssea. Tem um exame que todo geriatra faz acima dos 60 anos, que chama Stop and Go. É uma cadeira, distância de 3 metros, levanta, senta. O que eles medem? Quanto mais mobilidade você tem, maior a sua expectativa de vida. Então, hoje você relaciona maior quantidade de músculo, principalmente membro inferior, a maior longevidade e menor chance de desenvolver demência. Você falou de desinflamar o corpo. Os famosos shots matinais, eles são eficazes? Não. Serve pra nada. Não. Que gostaria de falar que sim, mas não serve, né? Eu falo que o shot matinal que serve é água com limão. Se o limoeiro tiver uns 5 quilômetros da sua casa, você for a pé buscar. Aí ele faz, entendeu? Esses shots, assim, a gente tem que entender que nenhum alimento isoladamente tem o poder de te fazer mal, a menos que ele esteja estragado, ou fazer bem. Você vai ter que olhar o todo da sua alimentação. Se você tem um shot matinal lá com cúrcuma, gengibre, limão, aí você fala, pô, cúrcuma é anti-inflamatório. Pô, gengibre acelera meu metabolismo, né? O limão tem muita vitamina C, antioxidante, é muito bom. Beleza. Mas se ao longo do dia você tem uma dieta com mais calorias do que você está gastando, você está criando um ambiente inflamatório para o seu corpo. A obesidade, a gordura, ela em excesso, gera no seu corpo uma inflamação constante. Então, desde 2011, a Organização Mundial da Saúde classifica a obesidade como uma doença, porque é um processo inflamatório crônico. Então, se eu tomo um shot desse, isoladamente ele não vai fazer nada. Agora, se eu tenho uma alimentação toda equilibrada, sim, ele vai te trazer alguns benefícios. Então, o suco detox. Eu posso pôr a couve lá, mas eu posso ter a couve no meu arroz e feijão. E ela vai ter o mesmo efeito, né? Então eu preciso olhar a alimentação como um todo. A questão de uma coisa isolada, achar que vai mudar a sua saúde, é um auto-engano. E eu costumo dizer o seguinte: que você, Yuri, mais gosta de ouvir? De música? Não, de ouvir. De ouvir? Seu nome. Você já viu essa pesquisa? Ah, total. Yuri? O ser humano adora ouvir o nome. A gente gosta de ouvir... Oi, Yuri. A gente gosta de ouvir aquilo que faz bem aos nossos ouvidos. Então, vamos supor, você tem 2 rádios. Uma rádio toca música que você gosta, outra que você não gosta. Qual que você vai ouvir? A que você gosta. Né? Uma rádio fala mal do seu time, a outra fala bem. Qual que você vai ouvir? Ah, do meu time, claro. Claro. Você vai medir pressão em 2 aparelhos. Um dá alto, outro dá certo. Qual que você vai? Tá certo. A gente gosta disso. Então, você sabe que você tem um problema de estilo de vida. Você sabe que você precisa emagrecer. Você sabe que você precisa sair do sedentarismo. Vem uma fórmula fácil, vou seguir, vou acreditar, esse cara é meu mentor. Entendeu? É o auto-engano da população. Né? É baratinho, porra. Por que eu não vou me enganar? A culpa é do glúten, não é minha, tá vendo? A culpa é do pão, cara. Mudaram o trigo, por isso que eu sou... Que absurdo, né? O leite inflama, descobri. Pô, o leite não inflamava até a década de 90. Agora inflama. Então a gente quer procurar uma razão fora da nossa responsabilidade para falar, tá vendo? E aí você começa a acreditar que água, limão, glutamina e gratidão vai te resolver. Pô, o cara é desse tamanho, toma um monte de bola. É água e a glutamina? Para, né? Ô, Thay,
O meu shot é exatamente o que ele falou. É limão, cúrcuma, gengibre e só faltou o própolis. Tem o própolis ali. Eu tô te dando leves indiretas. Não, eu acho assim, por exemplo, desde que eu me conheço, quase todas as refeições eu tenho água com limão. É porque eu adoro o gosto ácido, sabe? Eu peço suco de maracujá sem açúcar. Eu gosto da coisa ácida, né? Agora vai falar, então é por isso que você é magro. Não, entendeu? Eu amo fazer atividade física, eu não tenho o hábito de comer muita coisa. A pergunta que mais me faz é o seguinte: o que você come? Quando eu falo, a pessoa não acredita. Eu falo, cara, todo dia de manhã, você come pão? Como pão. Ah, mas é pão multigrãos? Cara, o que tiver, muitas vezes, igual hoje, pão francês. Mas é um pedaço pequeno, com um pedaço de queijo, geleia e cottage. Tem fruta, sempre, e um iogurte. Se não for um iogurte proteico, eu bato um leite com algum, tipo, Nutrem da vida. Entendeu? Aí eu vou até o almoço, arroz, feijão, quase todo dia. Ah, mas o arroz é integral? Nem a pancada. Salada, sobremesa eu tento uma fruta. Cara, sento no meu escritório, eu desafio todo mundo a ir lá. Eu tenho muitos tipos de chocolates diferentes nas minhas gavetas. É um chocolate pequeno com café. Se eu for jogar, treinar no final do dia, começo da noite, uma fruta com iogurte ou com um desses whey protein pronto, porque eu não tenho paciência de ficar batendo. E depois eu vou jantar, janto muito pouco. Eu sou mineiro, então a gente em casa nunca teve o hábito de jantar. É muito assim, uma fruta, um pão, um queijo, um leite. É isso que eu como. Aí você vai falar, caraca, o cara come leite, o cara come pão. Agora tem um monte de gente que também faz outro tipo de dieta e também é muito saudável. E tem muita gente que come pão, toma leite e está muito acima do peso. O fato é que em todos os tipos de alimentação você vai ter pessoas saudáveis e pessoas não saudáveis. Essa alimentação tem que estar adequada ao estilo de vida. Senão esquece. Agora você falou de glúten e leite. E esse tema tá extremamente alto, assim. Passa toda hora falando, não, glúten inflama, cria mucosa no intestino, leite também. Esqueci o nome da proteína, caseína. A caseína do leite e tal, assim. Caseína é maravilhosa, né? Porque é uma proteína de lenta absorção. Então, quando você não vai consumir uma proteína, sei lá, daqui 3, 4 horas, você tem uma proteína de mais lenta absorção, é muito bom. Glúten e leite. O que eles atrapalham na minha vida? Se você não for celíaco, não atrapalha em absolutamente nada. E a porcentagem de pessoas celíacas aí varia de 2% a 3%. Então, a pessoa que tem intolerância ao glúten não pode comer o glúten. Ah, mas minha alimentação está rica em glúten. Bom, ela está rica em calorias, em carboidratos, entendeu? Eu participei de um programa uma vez na Globo de manhã e estavam falando da dieta do glúten. E eu fui, né? E aí tinha uma das atrizes que falando assim, não, tá, você está falando, mas em um mês eu perdi 6 quilos. Você pode não acreditar, mas para mim funcionou. Falei, você pode me dizer o que você retirou de glúten da sua alimentação? Pão, pizza, massa, cerveja. O que você colocou no lugar? Porra, o que ela colocou? Eu falei, então não foi o glúten, foram as calorias. Então, a dieta sem glúten, ela é tão eficiente para o emagrecimento quanto o jejum intermitente com a mesma quantidade de calorias. Com a dieta do ponto, com a mesma quantidade de calorias. Então, se você retirou o glúten, não é celíaco, come 1.500 calorias. Fez o jejum intermitente, come 1.500 calorias. Fez a dieta dos pontos, come 1.500 calorias. Você tem... Todos os estudos mostram que a perda de peso varia quase nada. Entende? Então, assim, cada um tem que escolher a alimentação que se adapta. Porque se você sofre muito para manter a alimentação, você vai sair fora. Então, se você é uma pessoa que gosta de pão, que gosta de massa, e que quer tirar o carboidrato, o glúten, só lamento, daqui a pouco você vai voltar. Ah, mas funcionou enquanto eu fiz. Qualquer coisa, até a dieta do melão, que você come melão o dia inteiro, o dia que você parar, vai voltar. A medida certa. Os caras iam lá, ficavam 3 meses. Qual que era o objetivo do medida certa? Eu queria mostrar que se a pessoa fizesse o mínimo que é recomendado pelo OMS, 150 minutos de atividade por semana, diminuísse 10% do tamanho da porção, colocasse fibra em todas as refeições, quer dizer, ou fruta, ou legume, ou verdura, não adicionasse, né, sal e açúcar, comesse só o açúcar, por exemplo, que já vem no bolo, que já vem, não ficasse adicionando,
e diminuísse o consumo de gordura, essa pessoa ia melhorar todos os indicativos de saúde. Cara, não dava outro, né? Os caras pediam 10, 8, 7 em 3 meses. Então, quando sai de lá, se ela não mantém aquilo, ela volta. Entendeu? Não é porque ele fez ali alguma coisa por 3 meses que vai durar o resto da vida. Não é assim que funciona. O nosso estilo de vida determina a saúde. Se você piorar o estilo de vida, volta. Ah, mas o Ronaldo engordou. Pô, provavelmente ele não está se exercitando o que deveria e está ingerindo muito mais calorias do que tá. Não tem segredo. Teve o programa No Limite. Nunca assisti e tal. Estava assistindo, vendo uma matéria ano passado. Os participantes do Limite perderam, sei lá, 12 quilos. Claro. Comida restrita, tendo que se movimentar pra caraca, não tem segredo, cara. Agora, tem que ser sustentável. 64% das pessoas que se matriculam numa academia hoje, daqui 3 meses já desistiram, dado da Associação Brasileira de Academias. Dieta eu já falei, né? As pessoas começam bem. Então, qualquer mudança, você tem que ir aos poucos e buscar aquilo que você realmente vai conseguir levar para frente. Como evitar o efeito sanfona? É isso, exatamente o que eu falei. Você tem que escolher alguma coisa que você vai manter, né? Então o cara escolhe o CrossFit. Nada contra o CrossFit. Vou fazer, sei lá, semana que vem uma coluna a favor do CrossFit. Mas não é para todo mundo, nem caminhar é para todo mundo. A pessoa é sedentária, mas ele ouviu dizer que uma aula de CrossFit queima 800 calorias. Legal. Isso aconteceu essa semana. Aí uma pessoa foi lá, uma pessoa que eu conheço, fez. Falou, ai, maravilhoso. Fiz isso, professor do meu lado, só na técnica. Pô, no dia seguinte ela não conseguia andar. Ela falou, pelo amor de Deus, eu preciso do anti-inflamatório, de alguma coisa para dor, acho que aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque é absolutamente sedentário. Então, qualquer tipo de atividade física, você tem que começar do simples para o complexo. Não dá para pular etapa. Existe um jeito fácil de medir calorias do que você está comendo? Putz, esse acho que é um grande desafio. Não tem muito, não, né? Tem, assim, eu sou Zezinho Conta, Zezinho Caloria, porque como eu trabalho com isso, meio que eu sei. Então eu chego à noite, vou deitar e falo, deixa eu ver quantas calorias eu comi hoje. Eu penso no meu café da manhã, penso no meu almoço. Hoje eu comi umas 2.000. Deixa eu ver quantos que eu gastei. Meu basal é 1.600, olha o relógio. Putz, gastei mais 600. Hoje foi bom. Hoje eu fiquei um pouquinho abaixo. E eu faço isso todo dia, mas... Agora, é muito complicado. Se você for ficar pensando em calorias assim, você vai ficar maluco, né? Igual a mim. Mas é difícil, porque os pratos acabam variando, né? Você não sabe exatamente como foi preparado, mas você tem a média dos produtos, então dá para você saber, né? Um copo de leite, 80 calorias, aí você vai. O hábito do delivery, ele influencia muito no sedentarismo? Essa pergunta agora é maravilhosa, cara, porque eu comprei um abrigo que o presidente do iFood falou que em 10, 20 anos ninguém mais vai cozinhar em casa. E aí tem uma galera que eu não sei se é má fé, incompetência não é porque não são burros, que começou a falar assim, ai, a obesidade no Brasil é porque as pessoas não pararam de cozinhar. Se fosse fácil assim, amigo, tava fácil resolver esse problema. Não é verdade, né? Tem uma pessoa que chama Márcio Holland, que é um professor da Faculdade de Getúlio Vargas, de Economia. Ele pegou todos os dados do Vigitel, que monitora a alimentação, estilo de vida da população, consumo de álcool, atividade física, e mostrou que entre o grupo lá do obeso e do que está no peso, a diferença só é de 5 calorias. Mas a diferença de gasto calórico de um grupo para o outro é de 400 calorias. Entendeu? Então, assim, e o que ele falou faz muito sentido. Eu falei, o nosso cérebro, ele gosta de facilidade. Se você tem o iFood, se você tem um aplicativo, se você tem um delivery, pô, você vai preferir, cara. Você não vai ter que enfrentar fila, você não vai andar, você não vai ter que aguentar garçom mal educado, você evita um monte de coisa, né? É mais simples. E a partir do momento que isso for mais barato, muito difícil que as pessoas cozinhem. Imagina uma pessoa que mora sozinha. Por mim. Muitas vezes eu chego em casa e falo, pô, acho que eu vou cozinhar, velho. Eu paro ali no supermercado, tem quentinho à noite, ainda é mais barato.
porque acho que devem ter feito no almoço, arroz, feijão, legume, carninha moída ou frango. Eu pego, pago R$10 e levo para casa. Imagina se eu tivesse que fazer uma refeição dessa. Eu não cozinhei, mas eu soube escolher. O problema do delivery, desses aplicativos, é o que você escolhe. Entendeu? Eu digo para você, se eu pegar 10 pessoas aqui, colocarem essas 10 pessoas num self-service, que vai ter salada, que vai ter fruta, que vai ter lasanha, que vai ter japonês, que vai ter tudo que tem. Eu saio e eu vou num fast food. E depois a gente comparar quem comeu melhor, eu comi melhor do que 70%. E eu não tinha muita opção para escolher bem. Mas você saber escolher faz toda a diferença. Entendeu? Pra que fazer exercício físico pra emagrecer se hoje tem o Ozempic? Então, isso é muito bom, porque o Ozempic não vai te dar 1 grama de massa muscular. O Ozempic vai te deixar enjoado. O Ozempic vai liberar uma série de hormônios que vai te deixar saciado. E você vai perder peso, mas vai perder muita massa muscular. Vai ficar um pouco mal-humorado, um baita bafo e enjoado. Porém, o próprio laboratório que faz o Ozempic, a Novo Nordisk, fala que 3 anos após você desmamar do Ozempic, 100% das pessoas voltaram ao peso original. É o próprio laboratório falando. Então você vai ficar dependente de um remédio a vida inteira que te dá um monte de coisa. Por quê? Porque assim que você para de tomar, seu corpo volta a produzir o hormônio da fome. Ele para de produzir naquela quantidade de hormônio da saciedade. E você, aos poucos, vai comer mais de novo. Então você vai ficar refém de um remédio a vida inteira, que não é barato. O fato é, hoje, a obesidade é um problema de saúde pública. Então, quando saiu esse remédio, você sabe o que eu fiz? Comprei a ação do laboratório. Aí vale para Natália Arcuri. Em 2, 3 anos, meu dinheiro mais que dobrou. Porque eu sei que é um problema de saúde pública. Eu sei que para muitas pessoas isso vai ser muito importante como um passo do tratamento. Mas tem que ser orientado por um médico. E tem que, nesse momento, você tentar incorporar alguns hábitos, cara. Nem que seja mudar a qualidade da alimentação, incluir alguma atividade física. Porque senão, quando você parar... Dia do lixo. Existem coisas que eu não posso comer durante a semana, mas no fim de semana tá liberado? Funciona o dia do lixo? Cara, assim, eu não gosto do nome, né? Porque você está atrelando produtos que são maravilhosos como uma coisa ruim. Churros. Pô, então eu posso... Pô, churros eu posso comer qualquer dia, não é lixo, eu gosto, eu adoro. Ah, mas é frito, tem açúcar. Porra, cara... com que quantidade e com que frequência. Então, eu costumo falar que você tem 21 grandes refeições durante a semana. Café da manhã, almoço, jantar, 7 vezes 21 refeições. Se você consegue fazer 18, 19, bacana, cara, nenhum problema. Você sair e comer um pouco mais de pizza na sexta-noite, ou no sábado à noite, vem aquele queijo coalho, aquela linguicinha e você comer... Não tem nenhum problema, porque na maioria dos dias você tem aquele padrão. E quando você tem um padrão e come um pouco a mais, cara, seu corpo elimina boa parte disso, né? Agora, o princípio do dia do lixo, vamos dizer que a gente mude o nome dele, o dia que eu posso fazer 3 refeições com as comidas mais gostosas do mundo, ele funciona, porque você tem um padrão, um hábito ao longo da semana e você vai ter um dia que você vai... se permitir ali. Eu acho que o mais importante é que esse consumo de alguma coisa em excesso, seja em calorias ou em nutrientes que não sejam tão saudáveis, que ele seja atrelado a alguma coisa, algum momento. O momento diz muito. Vou dar um exemplo. Você toma um vinho sozinho em casa para dormir porque você está estressado, e você toma um vinho num jantar com os amigos dando risada. Você entendeu a diferença? Uhum. Faz toda a diferença do mundo. Porque aquele momento de lazer, de relaxamento, de felicidade, ele vai te levar a vários benefícios na sua saúde. Aquele momento de indução ao sono, de depressão, que você pôs o álcool, ele não vai te levar a nenhum benefício de saúde. Entendeu? Aquele chocolate que eu comi porque eu tô triste, peguei uma
caixa inteira, é diferente de eu pegar um pudim, que eu tô lá com toda a família dando risada tal, e comer depois. Você entendeu? É como você se relaciona com o alimento. Agora, como mulher, como controlar essa compulsão, impulsão na TPM? Então, a gente sabe, primeiro, não é fácil. E cada pessoa reage de um jeito. Então, isso é bom pontuar. O que serve para um, muitas vezes não vai funcionar para outro. Atividade física regular e moderada ao longo do mês funciona. Fazer atividade física só quando você está com TPM, achando que você vai não comer, não funciona. Então, você entende? Você tem uma série de reações do seu corpo que vão acontecer com a repetição daquela prática. Então, a gente sabe que a atividade física regular ajuda. Em relação ao consumo de chocolate, que é bastante comum, tem pessoas que criam o hábito e conseguem ter o controle, que é o meu caso, de comer um pouquinho todo dia. Mas tem pessoas que não conseguem, que se tiver um pouquinho, vai comer tudo, né? Então você primeiro tem que se conhecer. Se você consegue ter esse controle, tentar fazer um hábito de comer pouquinho, para no dia da TPM não já ter aquele padrão e seu corpo está acostumado com aquilo. Você se conhecendo, sabendo que você não tem esse controle, o melhor jeito é não ter em casa. Porque senão você vai atacar. Você não tem, você não come. Mas dormir bem ajuda a regular os hormônios. Fazer atividade física moderada e aeróbica regular ajuda bastante. Tá. A gente tá chegando perto do fim, mas uma pergunta. Tá em moda falar sobre suplementação. Sim. Desde magnésio, vitamina D, ômega 3, a vitamina K, é muita coisa. Suplementação é importante? Para quem precisa, né? Então o pessoal agora está na moda do magnésio para dormir. Aí me ligaram, Marcinho, tô tomando magnésio para dormir. Meu médico disse que é uma besteira, mas minha esposa ouviu em tal lugar. Aí eu falei, Betinho, eu falei o nome. Você já... Falei, por que seu médico falou uma besteira? Ele falou, porque eu fiz exame de sangue, eu tô com magnésio até o topo. Eu falei, então você está jogando dinheiro fora mesmo. Entendeu? Então, tudo é para quem? O ômega 3, a gente sabe que ele é muito importante para a nossa saúde mental, para controle de colesterol, né? Tem várias evidências científicas. Vitamina D, para quem tem vitamina baixa, D, entendeu? Então, é sempre para quem... Por isso que o nutricionista é a melhor pessoa para avaliar. Problema, só para encerrar, eu há 1 ano e meio fiz uns exames de sangue, né? Eu costumo fazer o check-up lá anual, fiz os exames e resolvi uma médica, eu pedi para ela o pedido, então chegou para ela, mas ela não é minha médica. E ela falou, mas você podia passar aqui? Claro, estou muito preocupado com você. Acho que está na hora de você suplementar a testosterona. E você tem um hipotireoidismo subclínico. Você vai ter que tomar um remedinho para sua tireoide. Tá bom. Saí de lá, fui no meu médico. Que, porra, cara, professor da Faculdade de Medicina da USP, um cara bem conceituado. Ele pegou meus exames. Falou, mas que exame de fazer inveja, hein? Aí eu falei, sério, doutor? É bom mesmo? Ele falou, pô, maravilhoso. Eu falei, eu não tenho que suplementar testosterona? Ele falou, você deve estar brincando. Você está bem aqui dentro do fisiológico. Eu não tenho hipotireoidismo subclínico? Ele, quem te falou isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Quem te falou isso quer que você experimente uma vitalidade que você não tinha nem com 15 anos. E aí você vai achar essa pessoa o máximo e você nunca vai querer parar de tomar. Só que o seu corpo vai parar de produzir testosterona, você vai ficar dependendo do hormônio da tireoide o resto da sua vida. E se por alguma razão você tiver que parar, você vai experimentar a sensação de ter 100 anos, sem vigor nenhum, vai ganhar peso. Não faça isso, você está bem. Então, saber escolher o médico é muito importante. É tenso isso, hein? Porque aí você vai... Não, vai no médico, vai lá no médico. Só última pergunta rápida. HIIT, High Intensity Training, funciona ou não? Muito. Bastante. O problema é o seguinte, nem atleta de alto rendimento, eu trabalhei com vários, treina só HIIT. Cada treino tem um tipo de adaptação do seu corpo.
Então, o que eu costumo falar para as pessoas é: você vai ter o dia do HIIT, que é um treino de alta intensidade. O nome já está falando isso. Mas você vai ter que ter um dia que você faz um treino de baixa intensidade, maior duração, porque a adaptação é outra. Em vez de eu aumentar o número de mitocôndrias, eu estou aumentando o tamanho delas. Entendeu? O que a mitocôndria faz? Ela produz energia. Então, se eu tenho mais mitocôndrias, bacana, mas se eu tenho elas maiores, eu vou consumir mais gordura no repouso. Eu também estou poupando meus músculos para um treino mais forte no dia seguinte. Então, você variar os estímulos para ter diferentes ganhos é ideal. E não apostar tudo, vou fazer HIIT todo dia. Provavelmente sua chance de lesão aumenta um pouquinho. Mais uma só. Rapidinho, você respondeu rápido. Chega! Exercício aeróbico é real? Porque assim, né? Todo mundo fala que tudo destrói neurônio. Fumar baseado destrói neurônio. Não, Beber exercício destrói neurônio. aeróbico produz neurônio. Então, eu queria saber se é verdade que descobriram aí recentemente que exercício aeróbico produz neurônio e eu posso recuperar algumas coisas que eu perdi aí no meio. Não é recente, não. Isso daí tem pelo menos uns 12, 13 anos. 12 semanas de atividade física regular e moderada. E o estudo foi feito em cima de aeróbico. Hoje a gente vê que mesmo exercício de força produz, mas não tanto quanto o aeróbico. Você produz novos neurônios. Entendeu? Você melhora a sua memória, sua cognição, seu estado de alerta. Eu recomendo para quem está ouvindo isso, procurar lá no YouTube TED Wendy Suzuki, que ela vai contar tudo isso. Muito bom. Chega, Esse Yuri. foi... Nem falamos do Medida Certa, Chega. velho. Mas eu tinha... Maravilhoso. Nossa, mas faz eu- tanto tempo. Eu ia pedir os Eu podres adorava. do Ronaldo. Eu falar, mano, Ronaldo, qual foi a dificuldade? Eu falar... Só para encerrar, eu fui no carnaval com um amigo meu, que trabalha lá na Globo, assistir Vasco e Fluminense. E eu tinha ido com ele nas Olimpíadas do Rio, que era meio que o auge ali do Medida. E ele, a gente foi para uma área, imagina, o cara mandava ali na Globo, então ele tinha lá o crachá dele, e a gente foi para uma área exclusiva e tal, não sei o quê. E aí todo mundo vinha pedir para tirar foto comigo. Ele falou, eu que tenho o crachá e as pessoas tiram foto com você e tal. E todo mundo falava do Medida Certa. E aí a gente agora no carnaval foi assistir o jogo e as pessoas parando para falar comigo, pedindo para tirar foto. Ninguém falou do Medida Certa. Todo mundo fala do Instagram. É engraçado, né? Como o público muda, o jeito de comunicar muda. As coisas mudam. O Medida Certa ficou velho, mas tem um lugar especial aqui para mim. Nem deu tempo de falar de rede social também, mas eu tenho uma ideia. Se a gente fizer uma parte 2. Com Vambora. certeza, A gente com certeza. marca, eu venho, com o maior prazer. A minha mãe recebeu já vários cortes, entre eles o força na perna com relação à demência e terceira idade, né? Porque Isso faz toda a diferença. vários cortes seu. É isso O aí. estudo foi feito com gêmeos, depois eu conto na minha próxima vinda. Tá bom. Ó. Esse foi Márcio Atala, assim, macetando o assunto. né? Macetando. Mano, na próxima já vai ficar número 2 aqui porque precisa. Precisa da terceira também, a gente já pode deixar a terceira marcada. Sim. Terceira só de fofoca. Mais legal ainda. A gente faz os artistas que ele já fez, quais foram os podres e tal. Boa. Boa. Esse foi Márcio Atala aqui no Chablau. Márcio, muito obrigado, viu? Obrigado você para esse das fofocas. Vai ter que ter um vinho para eu me soltar. Tá Pode bom. deixar. Tá a bom, gente faz. você tá com os amigos, então tudo bem, né? Beleza. Tudo bem. Depende do clima e do ambiente. Exatamente. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.